pessoal, estamos de volta agora para o nosso 10º bloco de questões em direito material do trabalho, ok? A gente está trabalhando remuneração, salário e término do contrato de trabalho nessa bateria aqui de questões. Remuneração e salário, junto com duração de trabalho, aí é o tema que sem dúvida mais cai na OAB, então você precisa ficar bastante ligado, beleza? Vem comigo para a tela, vamos aí para a questão de número 39, tá? Questão de número 39, a gente já respondeu diversas questões. Vamos começar aqui. Aí uma questão de 2016, 21º exame da OAB unificado, ok? Vamos lá. O restaurante Prato Cheio Limitada, resolveu contratar Gustavo para atuar como garçom. Gustavo receberá como contraprestação o valor de 2 salários mínimos e as gorjetas, deixa eu só voltar aqui, salário mínimo e gorjetas cobradas na nota dos clientes que atender. Em relação à carteira do Gustavo, de acordo com a remuneração, a CLT, perdão, assinale a alternativa correta. Só lembrar aqui que salário mais gorjeta é igual a remuneração. Remuneração é salário mais gorjeta, ok? Em relação à CTPS, letra A. O empregador deverá anotar a CTPS em 24 horas. Pessoal, não é em 24 horas. O prazo para assinalação da carteira é de 48 horas, tá? Não havendo necessidade de anotar as gorjetas, mesmo porque elas variam a cada mês, errado. Errado tanto o prazo quanto a ausência de anotação da gorjeta. Você precisa sim anotar as gorjetas. Letra B de bola. A CTPS do empregado deverá ser anotada em 48 horas e nela deverá ser anotado o salário e a estimativa das gorjetas. Letra B, perfeita. Quando você vai fazer o registro na carteira de trabalho, Previdência Social do Trabalhador, a famigerada CTPS, o que a gente tem? A gente tem por obrigação fazer o registro do salário e de gorjetas, da remuneração, se houver, a duração do trabalho, se tiver alguma peculiaridade, você precisa anotar, a data da admissão, tudo isso, a função é muito importante, a função que aquele trabalhador vai exercer, tudo isso é fundamental para que o trabalhador consiga ter ali o registro e ter a sua vida profissional protegida, tá? Esse registro na CTPS, ele tem que ser feito em até 48 horas. Não é objeto da questão, mas eu preciso te lembrar que o que é registrado na CTPS do trabalhador tem uma presunção iuris tanto, meramente relativa. É o que está lá na súmula 12 do TST. O que eu quero que você perceba? O que está registrado na CTPS pode sim ser já a prova em contrário. Então, não é porque está registrado na CTPS, por exemplo, um salário de R$1.000, que eu não posso provar que na prática o trabalhador ganhava ali por fora R$500 e o salário dele era de fato R$1.500, tá? Então, eu posso sim, até porque nós temos um princípio da primazia da realidade sobre a forma. No processo do trabalho, vai prevalecer sempre a realidade sobre o que está escrito. Então, o registro na CTPS do trabalhador tem uma presunção iuris tanto, meramente relativa, ou seja, admite prova em contrário. O contrário de presunção iuris tanto relativa é presunção absoluta iuris et de jure. Então, a presunção aqui é iuris tanto e não iuris et de jure. Lembra que a gente tem uma previsão específica sobre isso na súmula 12 do TST, beleza? Vamos ver o que está errado aqui nos outros itens. Letra C. O empregador tem 30 dias para anotar a carteira profissional e, na hipótese, deve anotar apenas a parte fixa da remuneração? De jeito nenhum, né, pessoal? De jeito nenhum, que ele tem 30 dias e ele não precisa anotar apenas a parte fixa. Ele precisa sim anotar a parte variável. Então, se tem aí comissão,
Tudo isso tem que ser devidamente registrado, ok? Tudo isso deve ser devidamente registrado. Letra B. A CTPS, na ausência de prazo legal, deve ser anotada em 5 dias com o valor médio das gorjetas. Não é em 5 dias e você anota com uma estimativa, tá? Letra D. Lembra que esse registro em 48 horas você ainda não tem a média, né? Você anota com uma estimativa do que em média um garçom naquele restaurante recebe de gorjeta. Volta aqui comigo para a tela. Trouxe aí para vocês o artigo 29 da CLT, que fala o seguinte: a carteira de trabalho e previdência social, essa é a expressão que origina a nossa sigla CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, será obrigatoriamente apresentada contra recibo. O empregador tem que entregar um recibo para o trabalhador de que está recebendo essa carteira, e aí é entregue pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de 48 horas para nela anotar especificamente a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, sendo facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme as instruções normativas aí do Ministério do Trabalho. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta. Vamos anotar aqui aquela observação, uma súmula que pode aparecer na sua prova, que é a súmula 12 do TST, ok? Que vai dizer o seguinte: as anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção iuris et jure, mas apenas presunção iuris tanto, ok? Que é a mesma coisa que a presunção relativa. Lembra lá que nós temos o princípio da primazia da realidade, ok? Essa é a ideia aí que eu quero que vocês tenham em mente. Beleza? Próxima questão, questão de número 40. Vamos lá. Prova de 2016, 21º exame. O empregado Júlio foi vítima de um assalto fora do local de trabalho, sem qualquer relação com as prestações das suas atividades. Bom, grifar-se sem qualquer relação com a prestação de serviços. Sendo baleado e vindo a falecer logo depois. O empregado deixou viúva e 4 filhos, sendo 2 menores impúberes e 2 maiores e capazes. Dos direitos abaixo listados, indique aquele que não é devido pela empresa e, de acordo com a lei de regência, a quem a empresa deve pagar os valores devidos ao falecido. Pessoal, o que eu quero que você se recorde aqui? Quando o empregado ele falece no curso do contrato de trabalho, como é que fica essa rescisão? Esse empregado ele vai ter as mesmas verbas que teria direito caso tivesse pedido demissão, então as verbas são as mesmas, e o empregador tem que pagar não para os herdeiros de como um todo, tem que pagar para os dependentes habilitados no INSS. Os dependentes habilitados no INSS são aqueles dependentes que vão receber a pensão por morte, são os mesmos. A gente tem essa previsão na Lei 6858, tá? Eu trouxe ela aqui para vocês, mas eu quero te mostrar esse ponto, essa peculiaridade aqui do direito do trabalho. Eu não pago, como qualquer outra dívida, direto para o espólio ou direto para os herdeiros. Porque se há dependentes habilitados para receber pensão por morte, são esses dependentes que receberão a parte ali relativa à rescisão trabalhista, inclusive ao saque do FGTS, tá? Então lembra dessa peculiaridade. Vamos responder os itens? Olha aqui os itens que a OAB cobrou aí nessa questão. Letra A. A indenização de 40% sobre o FGTS não é devida. É verdade, ela não é devida, pessoal. Porque ela só é devida nos casos de rescisão sem justa causa, né? Ou uma rescisão indireta. Nesse caso,
No caso de falecimento do empregado, ele não vai receber multa de 40%. Então, não é devida a multa de 40% e os valores devidos ao falecido serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social. Corretíssimo, tá? Corretíssimo, letra A. Lembra que as verbas rescisórias que o empregado, quando falece, os dependentes terão direito, são as mesmas que teriam direito o trabalhador se ele tivesse pedido demissão. As verbas são equiparadas, não tem multa de 40% nesse caso, porque não é o empregador quem está dando causa para rescisão contratual, ok? Volta aqui comigo, letra B de bola. As férias proporcionais não são devidas, errado, elas são devidas. E os valores devidos aos falecidos serão pagos aos herdeiros? Não serão pagos aos herdeiros, serão pagos aos dependentes habilitados na Previdência Social. Se você quiser anotar aqui, são os mesmos dependentes que receberão a pensão por morte, tá? Letra C de casa. O aviso prévio não é devido e os valores devidos ao falecido serão pagos aos herdeiros? O aviso prévio não é devido mesmo não, tá, pessoal? O erro aqui é o pagamento aos herdeiros. Letra D de dado. O 13º salário proporcional não é devido, ele é devido, errado. E os valores devidos aos falecidos serão pagos aos dependentes habilitados na Previdência Social. Esse aqui, último ponto aqui tá certo, mas tá dizendo que não tem direito a 13º salário proporcional, então item errado. Beleza? Vem aqui pra tela que eu trouxe pra vocês o artigo 1º da Lei 6858 de 80. É uma lei que a gente praticamente não estuda, porque ela cai muito pouco e ela serve para esse ponto aqui do conteúdo, para o pagamento aqui pro trabalhador em relação ao falecimento, aqui no caso da rescisão por falecimento do empregado. Olha o que diz o artigo 1º da Lei 6858. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados não recebidos em vida, ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares e na sua falta aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Lembra que ele coloca aqui só na falta de dependentes é que eu vou pagar aí para os sucessores previstos na lei civil, beleza? Então aqui a gente tem questão 40, letra A. Vamos para a próxima, eu trouxe aqui para vocês os parágrafos, depois dei uma lida. Vamos ir para a próxima questão, questão de número 41. 2016, 21º exame, foi uma reaplicação que aconteceu em Salvador, Bahia. Leônidas trabalha 44 horas semanais como churrasqueira em um restaurante e recebe salário de R$ 1.400. Então, a gente tem que lembrar que vamos sempre riscar os pontos mais importantes. Considerando o aumento da clientela, o restaurante contratou Vinícius, também como churrasqueiro, a tempo parcial, para que ele cumpra a jornada de 22 horas semanais e receba R$ 700 por mês. Diante da hipótese retratada e de acordo com a CLT e o entendimento do TST, assinale a afirmativa correta. Pessoal, o que você precisa recordar? Que a gente tem, de fato, o trabalho a tempo parcial. A própria CLT e o TST já ratificou esse entendimento, vai dizer que o trabalhador a tempo parcial, ele tem direito ao salário proporcional à duração do trabalho. Então, se ele tem ali um paradigma, alguém que trabalha 44 horas e ganha 1.400 e ele trabalha 22 horas por semana, ou seja, metade, ele pode sim receber R$ 700, menos que o salário mínimo. Por quê? Porque o salário mínimo, ele tem um valor observando uma jornada de trabalho de 44 horas semanais. Então, aqui o trabalho parcial, ele recebe de fato esse salário proporcional sem problema nenhum. Vamos responder os itens? Vem aqui comigo para a tela. Olha o que fala aí a letra A.
O salário pago a Vinícius é ilegal porque é inferior ao salário mínimo nacional, cabendo então reivindicar, me perdi aqui, perdão, pessoal. Cabendo então reivindicar a diferença correspondente? Errado. Esse salário, pessoal, deixa eu voltar. Esse salário, ele não é ilegal. Esse salário não é ilegal, ok? Continuando aí. O salário é de livre estipulação em cada contrato. Daí porque não cabe ao judiciário interferir nos valores fixados livremente entre as partes, de fato o salário é livre, mas você precisa garantir o mínimo, ok? E no caso do trabalhador a tempo parcial, uma proporção entre o que ele recebe, tá? E o que os outros trabalhadores que estão ali em tempo integral recebem. Então aqui a gente precisa garantir essa proporcionalidade. Letra C. A situação retrata discriminação salarial, pois não pode haver divergência salarial entre empregados que exercem a mesma função. Errado, né, pessoal? Porque aqui eles têm duração do trabalho diferente e a gente tem uma série de regras para equiparação salarial que estão lá no 461 da CLT. Letra D. É possível a estipulação do salário de Vinícius nessa base, pois ele guarda relação com o de Leônidas, que cumpre a jornada constitucional? Letra D, verdadeiríssimo. Lembra que o 58A da CLT traz a regra do trabalho a tempo parcial, ok? E aí você pode sim ter essa proporção sem problema nenhum. E eu trouxe aqui para vocês também um OJ, além do 58A da CLT, leiam a OJ 358 que fala o seguinte: salário mínimo e piso salarial proporcional à jornada reduzida. Empregado, servidor público. Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, foi o nosso exemplo, 22 horas, inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias e 44 semanais, é lícito o pagamento de piso salarial ou salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado, ok? Que foi exatamente a previsão que a gente resolveu ali na questão, era exatamente a ideia da questão. Inciso 2º, na administração pública direta, autárquica e fundacional, não é válida remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzido, precedentes do STF. Então, a gente tem uma previsão específica só para administração pública direta, autárquica e fundacional. Ok? Vamos para a próxima questão, questão de número 42, tá? 20º exame também, a prova daí de reaplicação Salvador, Bahia. Lívia trabalha em uma empresa de jornalismo, cumprindo jornada de 23 às 5 horas da manhã, recebendo regularmente o adicional noturno. Após 12 meses nessa jornada, o empregador resolveu transferi-la para o horário de 10 horas às 16 horas. Diante desse caso e do entendimento consolidado do TST, assinale a alternativa correta. Pessoal, o que eu quero que vocês percebam aqui? A gente vai fazer aqui uma revisãozinha de trabalho noturno. Primeiro ponto importante: o salário trabalho noturno, adicional noturno, ele é um salário condição. O que é isso? O trabalhador só tem direito ao salário noturno enquanto estiver trabalhando no horário noturno. A transferência do empregado do horário noturno para o horário diurno não é considerada prejudicial, pelo contrário, é uma alteração que privilegia, é uma alteração benéfica ao trabalhador, porque ele vai ter a segurança e a sua saúde resguardada. Então, o que eu quero que você perceba? Quando a gente fala de transferência, de alteração do contrato do horário noturno para o horário diurno, não é uma alteração lesiva, não é uma alteração prejudicial, é uma alteração benéfica. E como o trabalhador vai estar trabalhando num horário que esteja de acordo com o seu relógio biológico, ele perde o direito ao adicional noturno. Então, às vezes a gente olha essa situação, tende a dizer, houve redução salarial, porque ele perdeu os 20% do adicional noturno. Mas não é verdade,
Porque o adicional noturno, assim como o adicional de insalubridade e periculosidade, esses três adicionais, insalubridade, periculosidade e noturno, são salário e condição. Só se recebe enquanto tiver naquela situação prejudicial, ok? Vem para a tela comigo, eu quero fazer aqui com vocês um lembrete, um esqueminha para a gente conseguir analisar aqui, lembrar do trabalho noturno, tá? Um esqueminha aqui que eu quero fazer com vocês. Primeira coisa, vamos lá. O horário noturno, como é que funciona para o trabalhador urbano? Para o trabalhador urbano, você vai ter a seguinte previsão. Tá? Você vai ter das 22 horas de um dia às 5 horas da manhã do dia seguinte. Esse é o horário noturno, tá? Esse é o horário noturno. E aí a gente tem o seguinte, para o trabalhador urbano, eu tenho a redução da hora noturna. Então, eu tenho a redução da hora noturna. Se você não tá lembrando o que é isso, volta lá na nossa aula, tá? De duração do trabalho. Então, aqui eu tenho a redução da hora noturna, que é a famosa hora ficta. E eu tenho um adicional de 20%. Quando a gente vai falar do trabalho noturno para o trabalhador rural, a gente tem aqui uma previsão um pouquinho diferente. A gente tem o trabalhador na lavoura e o trabalhador na pecuária, ok? O trabalhador que atua na lavoura, ele tem uma jornada noturna de 21 horas às 5 horas do dia seguinte, e o na pecuária tem de 20 horas a 4 horas do dia seguinte. O trabalhador que é o trabalhador rural, ele não tem de maneira alguma a redução da hora ficta. Ele não tem, e aí aqui só o horário, tá, que é diferente, mas eles não têm a redução da hora noturna, ou seja, eles não têm hora ficta. Eu conto hora de relógio mesmo para o trabalhador rural, ok? E além disso, a gente tem aqui o adicional de 25%. Então, eles têm um adicional privilegiado ali, até para compensar. Essa previsão está no artigo 7º da lei número 5.889 de 73, tá? Que é a lei do trabalhador rural, tá? Mais uma observação importante, essa transferência que eu falei para vocês, tá? A transferência do período noturno para o diurno não implica aí, de fato, a perda do adicional de noturno e não é uma previsão prejudicial. Anota aí a súmula 265 do TST. Beleza? Então, a gente tem essa previsão aqui em relação ao trabalho noturno, ok? Deixa eu pegar aqui. Então, vamos responder agora as questões, né? Visto isso, vamos responder aí a questão 42. Letra A. Vamos só lembrar aqui que Lívia, ela trabalhava de 23 a 5, portanto, se é empresa de jornalismo urbana, você tem um horário noturno tranquilo, né? Tá dentro do horário noturno e ela é transferida para o horário de 10 às 16. Letra A. Lívia tem direito adquirido ao adicional noturno, porque nele permaneceu 12 meses, de modo que o seu pagamento não pode ser suprimido. Pessoal, não existe direito adquirido ao adicional noturno, isso não existe, tá? Letra B. A supressão do adicional noturno exigiria, no caso, o pagamento de uma indenização de um mês de adicional noturno. Não existe essa previsão de maneira nenhuma. Letra C.
O adicional noturno poderá ser suprimido porque Lívia não mais se ativa em horário noturno? Verdade. Lembra que o adicional noturno é um salário condição. Letra D de dado, o adicional noturno deva ser pago pela metade segundo determinação do TST. Não existe essa previsão aí, nada a ver. Beleza? Pessoal, a gente termina agora mais esse bloco de questões. Qualquer dúvida, manda para a área do aluno que a gente está à disposição para responder. E eu te aguardo no próximo bloco. Até já!